Olá, corredores e corredoras. Vamos a mais um blog do editor. Desta vez vamos abordar duas edições, novembro e dezembro de 99. Maratona de Berlim, onde eu fui pela primeira vez, a convite da prova, uma belíssima prova. Revezamento do Pão de Açúcar, que conseguia dobrar de participantes, já era um sucesso. E depois também o ranking, a gente cortou Blumenau e Maratona de São Paulo, porque não eram confiáveis os resultados. Aí o recorde mundial em Chicago, derrubando então o alcançado pelo Ronaldo da Costa, ok? Vamos lá? Muito bem. A Maratona de Berlim é a capa, uma foto, eu estive lá com a Cecília, a mulher, e ela ficou no quilômetro 1 e fez essa foto da capa. A Maratona de Berlim larga uma larguíssima avenida, ok. E vai em direção, na época, né? E vai em direção ao portão de Vandenburgo, um parque Ibirapuera gigante deles que chama-se Tiergarten. Então essa foto mostra o começo da prova. E embaixo uma foto da maratona de revezamento Pão de Açúcar, que continuava exuberante e um sucesso danado. Muito bem. Aqui, agora uma curiosidade. O anúncio da primeira volta da Pampulha, já organizada pela ESCOM. É uma prova da Rede Globo. Então, acabou formando então um quarteto das provas do São Paulo, Maratona de São Paulo e a São Silvestre. A meia do Rio, que era também um grande sucesso. E fechando agora então com a volta da Pampulha, que passa a ser também um enorme sucesso. E esse é o anúncio da primeira edição, então, em dezembro, sempre no primeiro domingo de dezembro. Então vai ser 99. Bom, aí temos a cobertura de Berlim, com fotos falando. A Maratona de Berlim, eu estava lendo o que eu escrevi, então lá é de uma eficiência total. Mas eu comento que eu tinha estado já em Nova York. Em Nova York o pessoal é muito. Eles têm essa imagem com o alemão, assim, um pouco rígido, duro. Mas perto de Nova York, que eu quero ir por ali, nem a pau. Impossível. Aquele rigor, assim, exacerbado lá dos nova-iorquinos. Lá em Berlim, não, sabe? Por aqui sim, não há dúvida. Resolva. Estava tudo extremamente organizado. Bom, e outra coisa é que os acompanhantes vão para a largada junto e ficam ali perto. E não só. Pode pegar o metrô, como acontece em Paris, e você acompanha a passagem dos corredores em 10 pontos, se você tiver agilidade de ficar pegando o metrô. Eu corri essa prova me convidou através da agência de viagem Chamonix, e fui eu e mais um pequeno grupo. Bom, eu estava correndo e vi um pessoal da Finlândia, passou mais uns 5, 7 quilômetros, o pessoal da Finlândia, eu falei, cacete, como tem finlandês aqui. Mas não é isso, é um grupo de mais de 20, 30 finlandeses, acompanhando os parentes, os amigos, aplaudindo. Eles passavam lá o grupo, eu devia estar perto de finlandeses, correndo no mesmo ritmo que eu. Aí estava no metrô e ia para 5 quilômetros, 10 quilômetros mais na frente. Finlândia! Finlândia. Bom, a prova é belíssima, Berlim, tem uma prova de cadeirante antes, hiper organizada, 150. Tem uma prova de patim na véspera também, coisa que não acontece aqui no Brasil. Mas é uma coisa comum o patim de linha, né? Que é mais rápido. Uma vez eu estive em Paris e grupinhos andando à noite assim de 1.000, 1.500. Tal. Daqui é uma competição mesmo, são equipes treinadas. Bom, Maratona de Berlim é ótima. Música no percurso. Bom, isso todo mundo sabe que agora é muito difícil conseguir a inscrição para a Maratona de Berlim. Uma prova perfeita. Percurso maravilhoso, bonito e planíssimo, planíssimo. Então, temperatura perfeita. E tem uma foto do pequeno grupo que nós fomos com a agência Chamonix, o diretor da Chamonix, eu, mais um Anivalda, o Sandro Figueiredo e o Romagnoli,
que é um cara que fazia umas corridas no sítio dele, excelentes. Bom, aí também tem uma cobertura. A revista se pautava muito por coberturas, né? Isso é deixar claro. Coberturas de provas do Brasil, mais importantes, fotos, tal, resultados principais e, eventualmente, os resultados no encarte, no caderno de resultados. E aqui, uma outra agência de viagem também, que foi muito parceira da revista, a Fixatura, assim como a Camel, levou um grupo para a meia de Buenos Aires, uma prova, era tanto brasileiro que quase 160 corredores brasileiros, que havia até uma largada específica, uma concentração na largada para os brasileiros, que é muito expressiva. A prova tinha 1.800 participantes. É uma importante prova, era e ainda é, a meia de Buenos Aires. E 10% dos participantes eram brasileiros. Então a prova tratava naturalmente muito bem os brasileiros. Mas aqui nessa edição nós estamos falando da edição de novembro, e tem um monte de coberturas de provas, sempre com fotos, resultados. Aqui só uma que eu queria destacar, que é a meia da AVAB. A AVAB é a Associação de Veteranos, Corredores Veteranos da Bahia. Onde um dos atuantes lá é o Ayrton Ferreira, como você sabe, quase que o braço direito meu, porque ele escrevia matérias de treinamento, escrevia matérias, aconteceu um fato, ele comentava, ele ia correr no exterior, ou alguma outra corrida no Brasil, ele escrevia, então era o meu braço direito mesmo. E eu fui a convite dele conhecer essa prova, prova simples. Saía ali perto do ano e chegava no Parque Pituaçu, que é um parque belíssimo, e você corria bastante tempo lá. Então foi muito legal, foi uma prova, eu nunca tinha corrido na Bahia, e muito menos aí no parque. Então foi bem, gostei muito de ter participado, inclusive corri junto ou logo perto dele. Aí nós tínhamos uma coisa interessante. Nós tínhamos lançado então aquela sessão Melhores Locais para Correr, convidando os assinantes a mandar fotos e um texto falando, na minha cidade, assim, e todo mês a gente tinha. Mas eu estava vendo aqui, para estimular essas pessoas a participarem, a Fila, que é um dos parceiros da revista, mas no caso é o mais atuante na época, patrocinava o caderno de resultados, tinha um anúncio fixo na quarta capa e tal. Eu pedi para eles se não podiam fazer não um brinde para quem mandasse, porque muitos mandavam, às vezes a foto era ruim, o texto nem tanto. Aí, para quem mandasse, fosse escolhido para os melhores locais para correr daquela edição, a pessoa ganhava um boné e um tênis da Fila. Então, todo mês a gente tinha várias colaborações, a gente escolhia as melhores fotos e publicava e a pessoa ganhava o brinde, o assinante, sempre assinante. E as outras a gente punha um resumo do que ele achava da cidade dele, um lugar legal para correr, ok? Bom, vamos para a edição de dezembro, que traz na capa um destaque óbvio, que é o recorde mundial de maratona do Khalid Kanoishi, um marroquino, ainda marroquino, depois ele vira americano, que bate o recorde em Chicago, derrubando então o recorde do Ronaldo da Costa em Berlim no ano anterior. E uma foto belíssima embaixo da Maratona Ecológica de Curitiba, aí justificava o nome. Ecológica, a prova é na cidade, né? Mas a largada, por exemplo, aqui saiu de um parque, então a largada é muito bonita em Curitiba. A prova é ótima, eu vou comentar sobre ela. Bom, aí tem um artigo meu sobre o título Alongamentos antes ou só depois de correr. Na verdade, a revista já começou, esse é um assunto que anos apareceu na revista. Aquele negócio, não, alongar tem que alongar. E as corridas antes das largadas, tinha aquela sessão, uma menininha da academia, ou menino, rapaz e tal, com musiquinha, e o pessoal ficava alongando a mão, essa eu acho melhor, alongar a mão, assim, bom. E ficava aquele negócio, alongava, e saía depois para correr. Aí eu via que os atletas de elite, ou quase elite, nunca alongavam, ficavam ali, fazendo um trotinho, não sei o que, uns tirinhos e tal. Aí eu resolvi começar a contestar esse troço. Mas qual é a justificativa de alongar antes? Na minha opinião, era mais para passar o tempo, dar um clima festivo, tal. Alguns falavam, não, sem alongar, as lesões vão aparecer. Até a própria revista tinha entrado nessa. Mas depois, a gente começou, inclusive eu faço essa matéria, e mais 2 treinadores que escrevem na revista,
ah, na verdade, não tem muita função mesmo. Aquecer sim, mas alongar depois. Tanto é que nós publicamos logo em seguida dessa matéria, uma matéria bem legal que tinha saído na Spiridon, que é uma revista portuguesa, a gente tinha uma parceria. E eu peguei uma matéria lá, na verdade, de uma autoria, uma francesa, falando, ó, uma coisa é alongar antes, imediatamente antes de correr, outra coisa é ter por hábito fazer exercício de flexibilidade. Então essa matéria falando, ó, faça sempre exercício de flexibilidade, vai te ajudar na corrida. E foi assim que a gente publicou essa matéria para falar, ó, a gente defende a flexibilidade, mas alongamento, sim, mas não precisa ser exatamente antes de correr, faz em qualquer hora, antes de dormir e tal. Aí falamos da maratona de Curitiba, que ela sai do Parque Barigui, saiu mais algumas vezes. Além de ter saído do centro, tinha mudado para o Parque Barigui. É uma prova, como a gente chama, chapa branca, quer dizer, uma prova feita pela prefeitura da cidade. E a prova, tudo certo. Tudo certo, um tratamento carinhoso dos participantes. Apesar que às vezes tinha algumas bobagens de fazer tudo muito certinho, mas isso era bom. É melhor o certinho do que o não. Então, na avaliação da prova, 10 para tudo, vai nota 10 para tudo. Aí tem umas fotos mostrando a participação da população, não que ficasse milhares de pessoas na rua, mas ficavam algumas pessoas, sabiam que ia ter a corrida, porque foi informado, uma porta a porta, e falando, ó, participa, aplausos. E tem uma foto do pessoal jogando água, fazendo um chuveirinho. Ou, em alguns lugares, onde era marcante a colônia japonesa, a colônia polonesa, então eles faziam grupos, roupas certas e tal, para participar, para dar uma força. Então, essa participação sempre foi muito legal em Curitiba. Aí nós continuávamos dando apoio à corrida de Cascavel, de 30 quilômetros, que foi uma sugestão da revista, de forma geral, e uns assinantes de Cascavel, que havia um grupo muito importante, forte de corrida lá em Cascavel, no Paraná, falou, Tomás, vamos fazer uma corrida aqui de 30 quilômetros. Vocês têm falado tanto, falei pobre de 30, 25, até 20, em vez de ser um maldito, desculpa, maldito quer dizer, 21.097 metros, 42.195. Eu falava, 40 quilômetros, 30. Aí eu defendia, e a prova foi indo, chegou a ter um bom número de participantes, premiação para todo mundo não, mas nas categorias, os 5, 10 primeiros, e foi uma prova que conseguiu até a terceira, talvez ainda a quarta. A revista não conseguiu essa coisa, essa ideia aí de provas com metragem diferente e avançar, assim, mas tudo bem. Bom, aí o que acontece? Aí nós temos outra cobertura importante, que é a 10 milhas Rota Viasfar, que o pessoal alugava um trem lá na cidade, no centro de São Paulo, para levar até para Nepiacaba. A prova era sensacional, simples, sem nenhuma premiação em dinheiro, e tinha quase 1.000 participantes. No percurso chovia, fazia uma neblina danada, 16 quilômetros em estrada. Mas era maravilhosa, eu adorava. E aqui uma coisa interessante, que o chip estava começando, ok? Mas o chip no começo era usado praticamente só para fiscalizar, digamos assim, que o cara saísse ali, ó, tem que sair aqui, no começo até era só para pegar o resultado no final. Se o cara largava no começo ou no meio, chegou com o chip, valia o tempo dele. Tempo bruto, sempre o tempo bruto. Tempo gun, tempo do revólver. E a maratona de Nova York, que já estava usando o chip, ainda de forma assim, para agilizar o resultado, Mas passou, nesse ano de 99, eu usava também, apenas como referência, o tempo líquido, ou seja, o tempo válido só a partir da passagem do tapete inicial. Isso é importante em Nova York, você perdia 3, 4, 5, até 10 minutos na largada, se você saísse lá atrás. Então a gente publica os resultados, como sempre publicamos nos primeiros anos, todos os brasileiros, no caso, um monte de brasileiros, 300, o tempo bruto oficial e o tempo líquido. Ao menos o cara, puxa vida, eu fiz 4,17, mas meu tempo líquido foi 4,12, 62, 42, sei lá. É uma forma de a gente começar a dar uma força para essa ideia de tempo líquido.
para não ficar aquele negócio que ia sair bem na largada, aquela multidão. Falei, calma. Depois, alguns anos depois, começou a pessoa larga numa boa. Na hora que passa o tapete que conta, mas no começo o chip ainda não usava, não era usado nesse sentido. Aí o recorde mundial do Khalid Kalawish, derrubando 2,5,42, o primeiro cara a correr abaixo de 2,6, derrubando então o recorde mundial do Ronaldo da Costa, 2,6,5 em Berlim no ano anterior. Chicago é ótimo, quer dizer, eu tenho péssima lembrança porque eu corri lá muitos anos depois, para conseguir o índice para Boston e quebrei. Quebrei feio porque não treinei adequadamente. Mas Chicago já estava começando a ser procurada. Lógico, Nova York ainda é o bam. A Disney nem tanto. A Disney é mais festa, acontece em janeiro também. É difícil você terminar em novembro, dezembro para correr em janeiro. Mas Chicago já parecia, porque por ser uma prova melhor que Nova York para resultados. É plano. Nova York tem lá subidinhas, não é muito, mas tem. Em Chicago, não. Mas enquanto em Nova York corriam 300 brasileiros, aqui desse ano já, do recorde mundial, aparece 41 brasileiros. Tem uma foto da equipe Run Fun, do Mário Sérgio, aqui de São Paulo. Então, 41 brasileiros já, e agora já são 200 normalmente. Mas no começo ainda era uma prova, não tinha o apelo, Nova York, tal. Cidade bonita também. Aí tem uma cobertura, então, de Nova York, com os brasileiros sempre presentes, dos 5, 6, quinto, sexto grupo mais importante. Aí tem uma foto, um mapa da São Silvestre, da 75ª, que então a gente dá umas dicas finais, tal. Depois, só para citar, que nós começamos a ter uma presença marcante do Márcio Dederich, eu já falei sobre ele, que tinha lançado uns livros pequenos sobre corrida, e passa a fazer crônicas bem interessantes, sobre corrida, obviamente, e que vai ser um parceiro nosso, assim, colaborador, anos. E o outro, uma citação também, além das planilhas que ele fazia, o Ayrton Ferreira tinha uma sessão, Momento no Corredor, onde ele cita aqui, no caso ele está comentando sobre um livro do Carlos Gomes Ventura, o Carlão, e o professor Carlão. Enfim, ele também tinha uma sessão, além das planilhas e comentários sobre atletas de elite e tal, ele tinha uma sessão que era o Momento no Corredor. Ok? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Nova York foram 438 brasileiros. Meu Deus do céu. Bom, então acabamos a cobertura, a leitura comentada de novembro e dezembro de 99. Espero que vocês estejam gostando do blog. Comentem, mandem e-mail e avisem os amigos. Acho que é legal para quem não corria naquela época, para quem não tem lembrança, saber como é que foi a evolução das corridas no Brasil e no mundo. Tá bom? Obrigado.